Você sabe diferenciar juízo final para tribunal de Cristo, para julgamento das nações, para julgamento do pecado, para julgamento dos pecados atuais, para julgamento do diabo e das suas hostes? Trono branco, o juízo final? Se não, nos acompanhe, por favor. Essa é a nossa matéria de escatologia. A minha intenção, ou a minha obrigação, pelo menos, é falar um pouquinho de tribunal de Cristo. Só que tribunal de Cristo é muito confundido com juízo final, que veremos mais à frente, depois do milênio. Então, para dar uma clareada, para que você não venha confundir esses tipos de julgamentos que existem na Bíblia, eu queria dar para vocês aí uma ideia sobre os julgamentos que existem, para que você não venha confundir isso aí mais, tá bom? Primeiro julgamento que eu queria que vocês ficassem sabendo é o julgamento do pecado. O que é isso? Julgamento de pecado. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. O julgamento do pecado a pergunta que você faz é: por quê? É porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Leia também Romanos 11 e 32. O que quer dizer isso aqui? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos precisam de Deus por causa do pecado original. Pecado original. Qual que é essa ideia aqui do pecado original? É porque o homem herdou um pecado, uma culpa, no jardim do Éden. Então agora o homem precisa de Jesus. Aí é que está. 5 perguntas. Eu queria já indicar para vocês, quem quiser aprofundar no assunto, leia os erros que os escatológicos devem evitar. É de Ciro Sanches. Ele também tem um livro que erros que os pregadores devem evitar, que os cantores devem evitar. Ciro Sanches, da CPAD, muito bom. Então, primeira pergunta, qual que é? Quem participa do julgamento dos pecados? E a resposta é: toda a humanidade. Todos precisam desse perdão. A segunda pergunta: onde aconteceu esse julgamento? É um julgamento passado. Esse julgamento aconteceu no Gólgota, na crucificação de Cristo. Isaías 53. Isaías é o profeta messiânico. Você deve saber que Isaías, ele sempre se refere a Cristo. Então ele vai falar que Jesus era como raiz numa terra seca, né? Se referindo a Jesus, não tinha parecer e nem formosura, e vai dizer que ele levou sobre si os nossos pecados, nossas culpas, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Castigo, vamos ler aqui, Isaías 53, para vocês. Pega a Bíblia de vocês também, vamos acompanhar aqui, por favor. Ou anotem aí e depois vocês conferem com mais calma. Vamos ler a partir do 5. 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso aqui fala de Jesus. Então, no Gólgota, ele veio para resgatar. Quando nós falamos de sangue de Jesus Cristo, o que é o resgate? Resgate quando você compra alguém.
A Bíblia diz que Jesus nos resgatou com o seu sangue. Isso é, ele nos comprou no mercado de escravo. Então, foi nessa hora, foi nesse evento que houve o julgamento do pecado no Gólgota. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado e Jesus venceu a morte. Quando aconteceu? Aconteceu no Calvário, há 2000 e alguma coisa. O critério do julgamento, por que teve esse julgamento? O que foi avaliado nesse julgamento? No julgamento do pecado, foi analisado a questão do pecado original, a culpa que o homem trazia do pecado que foi herdado de Adão e Eva. Aí você lembra que quando em Gênesis 3,15 que Deus falou que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente. Então, essa parte aqui, Jesus feriu a cabeça da serpente. Romanos 5,12, leia por favor depois. 2 Coríntios 5,17. E esse 2 Coríntios 5,17, deixa eu ler para vocês aqui, vamos lá? A Bíblia, se quem tiver com a Bíblia aí, vamos conferir aqui. 2 Coríntios 5,17 diz assim, na outra página: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então o pecado foi lançado por terra. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Não tem mais culpa sobre nós. Jesus venceu por mim e por você. E qual o resultado desse julgamento? Do julgamento do pecado? O resultado do julgamento do pecado é salvação das nossas vidas. João 3,16 é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Esse é o resultado do julgamento do pecado. Primeira pergunta: quem participa? Toda a humanidade. Todos precisam de perdão. Onde aconteceu? No Gólgota. Quando? Na crucificação de Cristo. Qual o critério que foi usado? Foi analisado a questão do pecado original, a culpa que o homem tinha com Deus. E qual o resultado desse julgamento? É a salvação das nossas almas. Então, isso aqui fala de juízo. Leia aí na casa de vocês, de calma. João 5:25. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, 12:31. 19, capítulo 19, versículo 17 e 18. Leia 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24 e capítulo 3, versículo 18. Leia aí a carta aos Gálatas, Gálatas 3:13, Colossenses 2, do 13 até o 15, e leia também 2 Coríntios 5:21, Hebreus 9:26, Romanos 8:1. Falamos aqui sobre o julgamento do pecado. Segundo julgamento é o julgamento dos pecados atuais. Quem participa? Primeiro julgamento, participou toda a humanidade, porque o sangue de Cristo é para salvar todos, tanto o judeu quanto o gentio. O segundo julgamento, que é o julgamento dos pecados atuais, só os salvos que participam dele. Eu vou ler para vocês aqui 1 Coríntios 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32, diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, esse versículo é o seguinte: se eu me julgo, eu não sou julgado. Então eu preciso de me perguntar, como é que está a minha vida? Como é que está a minha caminhada com Cristo? Este é o julgamento para salvo. Ele acontece todos os dias. Onde acontece esse julgamento? Acontece na igreja. Não acontece dentro do templo, dentro da sua igreja. Acontece no corpo de Cristo, nos crentes salvos atuais. Entendeu? Em todo o corpo de Cristo, de diversas denominações. Então, não é a igreja que julga, é o crente que se julga. Ele que se pergunta como está a vida dele com Deus. Quando acontece isso? Todos os dias. Todos os dias nós temos que estar nos julgando para não ser condenados com o mundo. E qual o critério que nós temos aqui? Qual o critério disso aí? Deixa eu ler primeiro Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 21. Diz assim: examinai tudo e retende o bem. Então eu preciso de examinar o que estou fazendo e reter o bem. Examinar e julgar, isso está certo. Isso é de acordo com a vontade de Deus. 1 João 4,1, deixa eu ler para vocês aqui. 1 João 4,1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. É um tipo de julgamento que fazemos no corpo de Cristo. Alguém profetiza e você fala assim: tem Deus nisso aí? Ah, falou a verdade. Mesmo falando verdade, tem Deus nisso aí? Só um exemplo: quando aquela mulher andava atrás dos apóstolos e dizendo, esses são homens de Deus, ela estava falando verdade, mas não tinha Deus naquilo ali. Então, não é só porque é Deus, ou não é só porque é verdade, tem que sair falando por aí. Às vezes é verdade, mas não precisa ou não deve ser dita. A verdade é essa. Não é porque é verdade que eu tenho que sair falando. O demônio que estava naquela mulher falou a verdade. Mesmo assim foi expulso. Tome cuidado com os espíritos que andam falando verdade nos seus ouvidos. E o resultado desse julgamento? Qual que é o resultado? Vamos ler João 7,24. João 7,24, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: não julgueis segundo as aparências, mas segundo a reta justiça. Então eu não vou julgar segundo a aparência. Não é porque o fulano de tal é bonito ou é feio, ou fala bonito ou fala errado. Não é isso que eu vou olhar. Eu vou julgar segundo a reta justiça. Então quer dizer que crente pode julgar? Nós devemos julgar, inclusive a nós mesmos, o tempo todo. Mateus 7, versículo 1 e 2. Mateus 7, versículo 1 e 2. Encontrou aí? Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir. Aí vem a parte que: e por que reparas tu o argueiro do olho do teu irmão, e não vês que há uma trava no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, enquanto tem uma trava no seu? Ou seja, eu tenho que preocupar com as travas, com o argueiro que está no meu olho e não no olho dos outros. É uma preocupação. As pessoas se preocupam muito com a vida dos outros, enquanto a delas realmente não vão muito bem. E infelizmente, quando a vida da pessoa está muito ruim, é comum ela preocupar com a dos outros, que está mais fácil de resolver do que a delas, não é assim? Mas a igreja de Cristo, cada um examina-se a si mesmo.
Isso é julgamento dos pecados atuais. Todos os dias acontece. E o resultado disso aqui, então, é manter a salvação. Falar em manter a salvação, deixa eu ler Apocalipse 3 e 8. Todo mundo sabe de cor, não é? Todo mundo. Mas vamos conferir isso aqui. Apocalipse 3 e 8. Vamos lá. Eu sei as tuas obras, e que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, Jesus falando para a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, e tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Guardar a palavra de Deus é julgar a cada dia, para que não sejamos condenados com o mundo. 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro 2, estamos já fechando essa parte do pecado atual aqui. 2 Pedro capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, todas as murmurações, desejai afetuosamente como menino nascido o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quando eu me julgo e observo, tem malícia na minha vida, tem engano, tem fingimento, tem murmurações, tem invejas. Se eu identifiquei isso na minha vida, no julgamento que eu fiz, então a tendência é que eu me liberte disso e vou crescendo para o reino de Deus. Lembre-se da palavra de Deus que diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. O que dizer isso aqui? É que nós devemos nos preocupar a cada dia, julgar a nós mesmos. Deixa eu olhar uns versículos para você ler aqui. Anote, por favor, aí. Apocalipse 3 e 8, 2 Pedro, capítulo 2, Hebreus, capítulo 3, versículo 1, versículo 12 e 14, 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. Leia também 1 João, primeira epístola de escreveu São João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Leia aí Hebreus 12, versículo 7, 1 Pedro 4, 17, 1 Coríntios 5 e 1, 1 Timóteo 1 e 20, Tiago 5 e 16, 1 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Leia isso aí, por favor. Julgamento de Israel. É um julgamento exclusivo para Israel. Quem estará sendo julgado nesse julgamento? Israel, é claro. Onde será esse julgamento? Esse julgamento será em Jerusalém, no fim da grande tribulação. Então a igreja é arrebatada, o que não é volta de Jesus. Depois que a igreja é arrebatada, começa o período da tribulação, 3 anos e meio de falsa paz. Nesse momento acontece tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. E depois Jesus volta com a igreja. Então terá o julgamento de Israel no fim da grande tribulação, depois dos 7 anos do arrebatamento da igreja. E qual o resultado desse julgamento de Israel? Será o livramento dos remanescentes de Israel. Dos remanescentes, dos demais, não. Livramento dos remanescentes. Deixa eu ler Romanos capítulo 9 e versículo 27, que diz assim: também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, a Bíblia diz em João que ele veio para o que era seu, Jesus veio para os seus, veio para Israel.
mas eles o rejeitaram. Todos quanto creu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que desde de Isaías, ele clamava, ainda que os filhos de Israel seja como a areia do mar, somente os remanescentes é que serão salvos. Tá? Eu selecionei mais alguns versículos bíblicos aqui para vocês. Leia Ezequiel 20, do 33 ao 38. Zacarias 13, 8 e 9. Amós 9, 8 e 10. Romanos 9, 27, terminamos de ler. Romanos 11, do 25 ao 36. Leia Mateus 23 e 39. Zacarias 12, do 10 ao 14. Zacarias 13 e Apocalipse 12, se vocês puderem, tá bom? Julgamento das nações. É outro julgamento que também fazem bastante confusão com ele. Quem que participa do julgamento das nações? Deixa eu ler Joel, capítulo 3 e versículo, pode ser o 2. Então, o julgamento das nações será basicamente deixa eu ler aqui, 3:2. Congregai todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. O 12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e o dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá serão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Presta atenção aqui. Está falando das nações que estão ao redor de Israel. Basicamente, a ideia geral é essa. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo começa o seu governo. Quando o anticristo começar o seu governo, então ele vai ter paz com Israel durante um período de tempo. Mas depois, na metade da semana, que falaremos disso mais à frente, ele quebra a aliança com Israel, vai querer profanar o santo templo que será construído ainda. E então algumas nações, porque ele fez aliança com o mundo todo, estará contra Israel em uma guerra que deve acontecer. Então as nações que terminamos de ler, que estarão todas em volta de Israel, guerreando, batalhando contra Israel. Jesus, quando vem na vinda de Cristo, não é no arrebatamento, ele vem com a igreja. Aí sim, essas nações que levantaram contra Israel, apoiando o anticristo, estarão sendo julgadas, tá bom? Julgadas. Onde? Em Jerusalém. Ele volta em Jerusalém com a igreja. Leia Zacarias 14. Quando acontecerá isso? Acontecerá no final da grande tribulação, quando ele vem para livrar Israel e julgar as nações. O critério que será utilizado é o tratamento dispensado aos irmãos. Então, Jesus estará julgando o que as pessoas, as nações, fizeram para com
a nação de Israel no período da grande tribulação, quando eles estiverem em guerra, principalmente contra o anticristo. E o resultado desse julgamento das nações é que aqueles que forem considerados inocentes entrarão no milênio com Cristo. Só um exemplo: se o arrebatamento da igreja fosse hoje, arrebatou. Daqui, então, começa o governo do anticristo. Ele vai dominar a terra, vai fazer alianças, ele vai parecer o Messias dos judeus. Depois de um certo tempo, o que ele faz? Ele quebra a aliança com Israel. Então acontece uma guerra contra Israel. Nessa guerra, o Brasil fica a favor de Israel. Só um exemplo. Então nosso querido Michel Temer entraria para o milênio, fazer a parte com Cristo. Caso contrário, seria julgado também. Tá bom? É só um exemplo disso aqui. Então, é para quem? É para os líderes das nações que ficaram contra Israel, onde? Em Jerusalém, quando? No final da grande tribulação. Será analisado o tratamento que foi dispensado aos judeus, e o resultado é salvos adentrando o milênio, o período em que Cristo será o governador de toda a terra. Julgamento do diabo e as suas hostes. A pergunta é: quando será esse julgamento? Observem que até aqui, o primeiro julgamento, que é o do pecado, aconteceu na cruz, há mais de 2000 anos. Os outros julgamentos acontecerão, por exemplo, o julgamento do pecado atual acontece todos os dias. O julgamento das nações após a grande tribulação. O julgamento de Israel após a grande tribulação. O julgamento do diabo e das suas hostes só após o milênio. 7 anos do arrebatamento, mais 1000 anos de Cristo na terra, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Vamos lá. Diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Deixa eu ler Judas, versículo 6. Judas 6. Para você também aqui. Judas 6. Judas 6. Judas 6. Judas. Vamos lá? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o dia daquele grande, ao juízo daquele grande dia. Então, existe uma classe de demônio que está presa no abismo. Eles também serão julgados nesse dia, juntamente com o restante lá dos demônios lá. Fica por aqui. Leia também aí
Pedro, capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios 6 e versículo 3, para ter uma ideia mais ampla sobre isso. Quem será julgado? O diabo e as suas hostes, é claro. Onde? Julgamento será diante de Deus, tá bom? Diante de Deus. O momento, eu já falei anteriormente, após o milênio, depois do milênio. João capítulo 16, versículo 8. Eu vou ter que ler isso aqui para vocês. Vamos lá? João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, 16, do 8 até o 11. Diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe do mundo está julgado. O príncipe do mundo está julgado. Quem é o príncipe do mundo? É Satanás, é o diabo e as suas hostes. Jesus falou assim: o príncipe desse mundo já está julgado. Então terá julgamento ainda se ele já está julgado? Bom, Deus, na sua presciência, entende que ele já está julgado. Porque Deus não tem tempo antes ou depois. Tanto faz antes ou depois, para Deus é a mesma coisa. Mas, o que vai acontecer nisso aqui? Deixa eu ler aqui o 11 aqui. O príncipe do mundo já está julgado. O resultado disso aqui é o seguinte. O resultado é Romanos 16 e 20. Tá, vamos lá então. Se Satanás já está condenado, já está julgado, por que é que terá um outro julgamento? No final, quando Jesus voltar, não é arrebatamento, é volta mesmo, com a igreja. O que acontece? Ele vem com a igreja, julga as nações, julga Israel, prende Satanás e começa o milênio. Após o milênio, Satanás será solto. Lemos Apocalipse 20. Ele será solto e vai tornar a fazer guerra contra os santos. É depois disso aqui que será os santos de Israel. Israel, a igreja, aliada a Jesus Cristo. É nessa hora que Deus vence Satanás definitivamente, julga ele e lança ele no lago de fogo. Lago de fogo é o inferno. O inferno não é Hades, não confunda isso, tá bom? E Romanos 16 e 20. O que diz lá? Em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás. Mas nem lembro, preciso cansar de ler esse versículo de cor. Presta atenção uma coisa aqui. Lembra que eu falei que na cruz Jesus feriu a cabeça da serpente? Quando ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo. Em Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá um que ferirá a cabeça da serpente. Beleza, Jesus feriu. Satanás não foi esmagado definitivamente. Em Romanos 16, 20, o apóstolo Paulo diz assim: em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Então, no final de todas as coisas, depois do milênio, vamos para o nosso próximo julgamento. Sim. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é onde fazem muita confusão entre juízo final, que é o trono branco, e tribunal de Cristo. Pessoal, guardem uma coisa: tribunal de Cristo é para crente salvo, é para a igreja, é para os que foram arrebatados com Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10, por favor, acompanhe comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 9 e 10, diz assim: pelo que muito desejamos também
ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Observe que todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está falando para a igreja de Corinto, não é para o mundo geral, tá bom? Romanos 14, 10, deixa eu ler para vocês aqui. Romanos 14, 10, é só voltar um pouquinho a Bíblia aí, Bíblia. Vamos lá, voltou um pouquinho, Romanos 14, 10, diz assim: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, mais uma prova de que nós nos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Não temos que ficar julgando o nosso irmão. Temos que julgar a nós mesmos todos os dias, para não sermos condenados. Agora, problema do meu irmão, se trabalha, se não trabalha, se falta de culto, se não falta, isso é problema dele com Deus. O apóstolo Paulo disse: ele será, como eu, apresentado diante do tribunal de Cristo. 1 João 4,17, deixa eu ler para vocês aqui. Diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 17, diz assim: nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Então, na caridade não há temor, antes perfeita caridade lança fora todo temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito na caridade. Nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Então aqui está dizendo o seguinte: nós temos que ser caridosos, carregar a cruz um dos outros, chorar com os que choram, sorrir, se alegrar com os que se alegram. Isso vai dar testemunho de crente salvo. Isto é para o tribunal de Cristo. Essas contas que nós prestaremos. Quem participará do tribunal de Cristo? Quem? A igreja que foi arrebatada. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados e subiremos a encontrar com Cristo nos ares. É nessa hora que acontecerá ao tribunal de Cristo. Apocalipse 22 e 12. Apocalipse 22 e 12 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, Jesus dizendo assim: eu venho cedo, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, observe que, segundo as obras, o galardão será dado. Aquilo que você trabalhou, é tipo a parábola dos talentos, que não é 10 talentos. Se você contar lá, não tem parábola de 10 talentos, como dizem por aí. Mas um ganhou 5, outro ganhou acho que 2 e outro ganhou 1. Os talentos foram distribuídos de acordo com as condições que cada um tinha para granjear. E acontece que quem ganhou 5, granjeou e teve mais 5. Quem ganhou 2, trabalhou e teve mais 2, 4. Quem ganhou 1, enterrou e não ganhou nada. Só para ter uma ideia aqui,
Jesus vai julgar de acordo com aquilo que ele te deu. Porque quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se ele te deu muito, ele vai te cobrar muito. Se ele te deu pouco, ele vai te cobrar pouco. Mas o interessante é que quem ganha 5, ganha mais 5, 10. 100%. Quem ganha 2, mais 2, 4. 100%. Então, se Deus te deu condições de ganhar 1 milhão de almas e você ganhou só 850 mil, você vai ganhar 85% só. E se Deus deu para outro condições de ganhar 2 almas e ele ganhou 2, ele vai ter mais talento do que, ele vai ter mais galardão do que o que ganhou 850 mil, porque ele tinha menos talento. Ele granjeou e ganhou 100% das condições que ele tinha. Entende isso? Quem é muito dado, muito é cobrado. Se você tem condições de fazer a obra de Deus e não faz, isso será cobrado. Se Deus te deu muita condição financeira, acadêmica, física, e você não coloca isso em prática, ele vai cobrar aquilo que você tem, aquilo que você pode, tá bom? Se você também não sabe ler, não sabe escrever, tem dificuldade de falar, ele só vai te cobrar o que ele te deu. Deus é justo nisso aí, graças a Deus por isso. Critério. O critério é as nossas obras, aquilo que nós fizemos, a nossa conduta como crente. E o resultado, qual que é o resultado? O resultado será o galardão. Lembra quando as pessoas falam que você vai ter uma pedrinha na sua coroa e tal? Todo mundo já ouviu falar isso? É mais ou menos isso aqui que eles estão querendo dizer. Você receberá de Deus um louvor, por exemplo. Aí nós temos aqui algum texto que diz assim: a obra de cada um será provada. Se ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Observem que as primeiras passam pelo fogo. Madeira, feno e palha queima. Então Deus provará o que você fez pelo fogo. Se é justa, se é digna ou não. Tá bom? O justo juiz estará analisando naquele dia. Aí você me pergunta assim: e que galardão será esse? Deixa eu dizer para você aqui: coroa da vida, está em Tiago 1:12, Apocalipse 2:10. Coroa de justiça, segundo Timóteo 4:8. Coroa de glória, 1 Pedro 5:3 e 4. Coroa incorruptível, está em 1 Coríntios 9:25. Coroa de exultação, Filipenses 4, do 1 até o 3. Tá bom? Então, é por isso que fala que você receberá uma coroa no céu. Há um tipo de distintivo, de brevê, sei lá, para identificar o seu trabalho, identificar o seu valor na obra de Deus. Isso aqui é tribunal de Cristo, tá bom? O tribunal de Cristo acontece antes ou depois das bodas do Cordeiro? O tribunal de Cristo acontece antes, porque a igreja entrará às bodas já vestida com veste nupcial, ataviada. A igreja entrará preparada para as bodas. Então, esse evento aí entrará no céu já preparada. O tribunal de Cristo vai acontecer antes das bodas do Cordeiro. O casamento de Cristo com a igreja já estará galardoada tudo aquilo que fez. E vamos fechar agora no juízo final. Juízo final. Juízo final é o que realmente se diz: final é final de todas as coisas. Então, juízo final não é tribunal de Cristo que falamos anteriormente. O juízo final, ele acontecerá realmente no final de
todas as coisas. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o que deu ao mal de seus mortos que haviam nele, e a morte e o inferno, o inferno aqui é Hades, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Os cristãos serão julgados segundo as suas obras no tribunal de Cristo. Agora as obras dos ímpios serão julgadas no juízo final, no trono branco. E a morte e o inferno, ou seja, a morte e o Hades, foi lançada no lago de fogo. Esta é a segunda morte, morte eterna, morte espiritual. Então o que? É a passagem que lemos aí em Apocalipse 20, mas você pode ler também 2 Timóteo 4:1, leia também Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, versículo. Quem participará do juízo final? Quem? Todos. A igreja também. Mas observe um detalhe. A igreja não participará na condição de ré. A igreja participará do tribunal do juízo final, do trono branco. Ela estará, juízo final e trono branco é a mesma coisa. A igreja estará presente, só que ela estará também julgando. Ela estará com Cristo no trono, tá bom? A igreja não participará, não passará, não será julgada nesse julgamento, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então os salvos já estão salvos, não passam pelo juízo final, não passam pelo trono branco e juízo final, não passam. A igreja será julgada, mas no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, ela receberá galardão. Também não perderá a salvação, só receberá galardão. Aqui no juízo final é só para ímpio, é só para os que morreram sem Cristo. Observe uma coisa aqui. Os que morreram em Cristo no arrebatamento da igreja ressuscitam. Então os que morreram em Cristo ressuscitam e sobem para o galardão. Os que morreram sem Cristo, ou que morreram na tribulação, que foi, eles passarão todo o período na condição de mortos e ressuscitarão no dia do juízo final, o trono branco. A pergunta é: onde será? Alguns julgamentos acontecerá nos mais distintos lugares. O juízo final, o conhecido como também trono branco, não será nem na terra, nem no céu. Ele será entre os céus e a terra. A Bíblia diz que os céus e a terra fugiu do trono branco. Então entende-se que os mortos, os que estarão sendo julgados, estará suspenso no ar, suspenso diante do trono de Deus. Então o juízo final, que é o trono branco, não será nem no céu nem na terra, será entre o céu e a terra, será no espaço. A terra vai enrolar como um livro, vai sumir
diante do trono branco, e a multidão ficará suspensa no ar para ser julgada. Os critérios para o julgamento é de acordo com os que tiver escrito no livro. Por exemplo, existe o livro da vida, que é o principal. Existe o livro da consciência. Existe o livro dos mais diversos livros que vocês puderem entender. Vamos ler aqui sobre um memorial que é escrito diante das pessoas. Malaquias 3,16, está antes de Mateus. Encontra Mateus, então Malaquias é o próximo aí. Malaquias 3,16 diz assim: Então aquele que teme ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para que os temem ao Senhor, para os que lembram do seu nome. Então existe um memorial, algo escrito diante de nós o tempo todo. Apocalipse 12:15. Apocalipse 12:15. Vamos para o final de novo. Apocalipse 12:15. Achei. Diz assim: E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher. Apocalipse 12:15. Diz assim: E vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Tem um livro, por exemplo, que é o livro da consciência. Então Deus julgará de acordo com a consciência das pessoas. Você pergunta assim: como é que os índios que viveram aqui, quando não existia cristianismo, por exemplo, não existia, nunca ouviram falar de Jesus, eles serão julgados, por exemplo, pelo livro da consciência. Existe um memorial escrito diante de cada um, mas a consciência deles o acusará no último dia, no dia do juízo final. Leia também Daniel capítulo 12 e versículo 1, Apocalipse 13:8, Lucas 10:28, Apocalipse 21:17, Apocalipse 17:8, Filipenses 4:3. Finalizamos aqui essa parte de julgamentos. Eu só dei toda essa aula para você entender a diferença de Tribunal de Cristo, tá bom? O nosso evento atual é Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não é juízo final. Deus abençoe. Um grande abraço.